Muito bem. Muita paz, muita luz. Deus abençoe. Obrigado por estar aqui conosco. Nós vamos começar esse vídeo falando um pouquinho sobre mimetismo, que alguns lugares chamam de... É uma palavra que o pessoal usa. Algumas casas chamam de animismo. É complicado. Mas vamos lá. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: eu estou cansado de ir em lugares em que eu chego lá, tá tendo trabalho de preto velho, os pretos velhos estão todos com os dorsos curvados, falando assim, este coijador este coijador este coijador que este colocou que este. Tá, veja bem, se todos os pretos velhos incorporados, todos, eu não sei quantos médios costumam ter nos centros que vocês vão. Mas vamos supor que tenha 3, 4, 5 incorporados em preto velho lá, tem terreiro e tem até mais. Se todos iguaizinhos estiverem falando assim, e todos curvadinhos do mesmo jeito, todos segurando uma vela, todos segurando um terço, e todos fumando cachimbo, obrigatório fumar cachimbo, é lógico que vai levantar uma suspeita muito grande de um mimetismo ou animismo. Mimetismo seria uma mímica, aquele que arremete, vai e fica assistindo como os pretos velhos trabalham e faz igualzinho depois quando está incorporado. Tá, isso seria um mimetismo. Animismo é quando a pessoa ela entra em transe e vem do seu inconsciente algo que naquela hora é mais forte do que a vontade da própria pessoa. Então ela vira num outro personagem e faz e acontece. Não existe problema nenhum no animismo, contanto que seja feito com decência, colocado com propósitos claros e objetivos, e esses propósitos sejam alcançados ali pelos participantes da reunião. Já a pessoa estava incorporada por algo que veio de fora para dentro dela, ou estava em transe, a pessoa estava em transe com algo que veio de fora para dentro dela, no caso do espírito que assume o comando daquele corpo, ou algo que veio de dentro para fora, que já estava nela, e os objetivos foram alcançados, ali uma limpeza, um descarrego, uma cura, enfim. Não tem problema nenhum. O que não se pode é ficar por aí à torto e à direita acusando as pessoas de praticarem mimetismo. Ou animismo. O mimetismo ainda é mais complicado, porque o mimetismo o cara realmente está arremedando. Parte do pressuposto que alguém está praticando mimetismo, ele está consciente, totalmente consciente daquilo que está fazendo. Embora passe, muitas vezes, uma imagem de estar em transe. Aí já é com a consciência de cada um. Aí já é da consciência de cada um. Me perguntaram, você como dirigente, se você percebeu, alguém vinha denunciar um médium, porque às vezes eu estou incorporado o trabalho inteiro e não vejo o que os médios estão fazendo, mas alguém por mim fica vendo. Se você perceber que os médios estão com animismo, ou um médio, ou mimetismo, o que você vai fazer? Se for mimetismo, eu vou chamar para conversar, em particular, vamos ver o que está acontecendo aí, e vamos investir mais no desenvolvimento mediúnico. Toda casa tem que ter seu dia de desenvolvimento mediúnico. Ainda que, por mais espaçado que seja um trabalho do outro, tem que ter. E no trabalho de desenvolvimento mediúnico, no trabalho de desenvolvimento mediúnico, nós vamos dar um jeito de equacionar essa situação da melhor maneira, até para aquele médium não passar vergonha. Muitas vezes aquele médium também está praticando um determinado animismo, porque na casa que ele trabalha existe um assédio moral de que porque só você não recebe o seu preto velho? Por que eu não sinto você
direito? Por que as suas entidades são tão superficiais? Então o camarada, ele começa a criar determinados arquétipos na mente dele para tentar fugir desse tipo de... preservar ele e o seu ministério mediúnico. Mas quando, na verdade, ele tinha que procurar seu sacerdote para não ter que fazer esse tipo de coisa. E conversar com o seu dirigente. Se o dirigente for negligente e não acolher a preocupação daquele médium em seu desenvolvimento, e também não identificar e deixar passar batido esse tipo de bullying dentro da casa que ele dirige, então esse dirigente vai responder por algo bem severo perante a espiritualidade. E esse médium, com o tempo, vai buscar outra casa, porque a pessoa precisa de acolhimento. Então, o mimetismo é uma coisa a ser tratada. Com muito respeito, carinho e sem ficar lançando anátemas nos médios que praticam mimetismo. A não ser que seja por deboche, tá ali para zoar o barraco mesmo. Então, esses médios devem ser afastados dos trabalhos definitivamente. Mas não pelo fato de praticar animismo em si. Pelo deboche, pela insistência em querer passar a imagem de que todo mundo ali trabalha daquele jeito. Você está denegrindo uma casa e todo um grupo. Mas se não for a intenção, não for essa, então o médium deve ser ressignificado. Ele deve passar por um processo de ressignificação interior, lançar um olhar crítico sobre o seu próprio ministério mediúnico. O animismo, como eu falei, a pessoa entra em transe e ela vê, por exemplo, o animal de poder. Você não vai incorporar seu animal de poder. Você vai entrar em transe e esse transe vai ser anímico. A pessoa vai manifestar seu animal de poder de dentro para fora. Qual o problema no animismo? Agora, o médium animista ele tem que ter total consciência de que ele é um médium que entra em transe, ele não incorpora. Isso deve ficar bem claro. Tem dirigente que sabe que tem médium animista dentro da casa, da roda ou do grupo, e com medo das pessoas não quererem mais passar com a entidade daquele médium, protege e não deixa a informação passar para o público que procura a casa. Não vou julgar se está certo ou errado. Vai de cada um sabe onde o sapato aperta. Cada um sabe onde o sapato aperta. Eu particularmente quero dizer o seguinte: se o seu médium ele é animista, porque a característica mediúnica dele é de animismo, trabalhe bem esse médium para que, apesar dele estar atendendo as pessoas num transe anímico, por mais consciente ou inconsciente que ele esteja no trabalho, é muito importante ter uma entidade externa acoplado em seu campo, supervisionando aquele transe anímico. Então vamos supor que eu fosse um médium animista. Só que, sei lá, por alguma razão, as pessoas talvez não fossem ficar à vontade. Então, eu como médium animista, eu diria o seguinte, se eu fosse um médium animista. Bom, eu tenho um boiadeiro, por exemplo, mas esse boiadeiro está dentro de mim, eu não incorporo esse boiadeiro. Ele flui, e eu entro em transe, o boiadeiro trabalha e todo mundo fica... É muito importante essa pessoa ter uma entidade da linha de boiadeiro que apadrinha o trabalho dela, para que aquela entidade esteja ali dando um suporte, tanto para o consulente que vem buscar ajuda, quanto para o médium. Porque se você, médium anímico, está lá com o seu caboclo, você evocou ele, você não invocou, você não incorporou, você excorporou. Ex com X, excorporou. Ele veio de dentro para fora. Ou seu preto velho. E vem alguém extremamente enfeitiçado, com magias negras daquelas braba mesmo, feito em boca de defunto, costurada lá, enterrada. Nossa, alguém faz. Tem determinados lugares, eu conheço feiticeiro, que conhece certos cemitérios, certas regiões do Brasil, entre aspas, abandonados. Não vai ninguém lá. O camarada pode ficar o dia e a noite lá, não é interrompido por ninguém. Eles levam uma equipe, escavam sim, e ainda acham determinados corpos quase intactos. E fazem sim trabalho nas bocas e nos ossos de defunto, e enterra e faz todo um ritual. E às vezes faz até um ritual fúnebre, como se estivesse enterrando
a vítima ali naquela cova. Eles desenterram o cadáver, faz todo um trabalho ali com coisas da vítima, fazem um ritual fúnebre de velório, sepultam, e aquela energia vai envolvendo a vítima, entre aspas, de tal forma que a vítima vai definhando e morrendo. E imagine que você é um médium animista. Você está lá com aquela entidade que mora dentro de você. Você excorpora a entidade, não incorpora. E vem uma pessoa imacumbada desse jeito aí. Que suporte você vai ter para resolver essa situação. Se você não tiver com a entidade apadrinhada ali, dando um suporte para aquele seu transe anímico. Então é muito importante o médium animista ele ter um respaldo, um apadrinhamento, para que aquele trabalho de excorporação não seja perdido e não coloque em risco todos os envolvidos ali. Ah, mas aí não vai ser um fingimento? Não, não é fingimento. Se for um animismo de verdade, não é. Agora, o que eu vejo, as pessoas entram em contato comigo fazendo críticas, dizendo que estão cansadas em lugares que os pretos velhos estão todos curvadinhos, com a vela na mão, com o terço na mão, falando eixe que eixe que eixe. Gente, eu não vou ficar julgando ninguém. Parem de ficar julgando se fulano está incorporado ou não está, se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Cada casa tem sua doutrina. E se está dando certo trabalhar daquele jeito, ótimo. Mas tomem cuidado, porque às vezes, exatamente por estar dando certo trabalhar de determinado modo, seja anímico, seja mimético, seja o que for, seja todo mundo curvadinho, seja todo mundo falando eixe que eixe que eixe, pode chegar um momento que, ao lidar com novas situações, o velho método não funcione mais. E se o quesito segurança mediúnica e segurança dos trabalhadores não estiver muito bem ativado, cai todo mundo, um por um. Porque os seres das trevas não brincam em serviço. Então, por isso a seriedade, a disciplina, o conhecimento, a busca por estudo deve acontecer. Eu não estou condenando aqui os médios animistas, não. Ninguém, nenhum. Mas há que tomar cuidado. Aí tem gente que fala assim, e fica gritando todo mundo, adorei as almas, adorei, não sabe nem o que estão falando. Não sabe o que está falando, não é por maldade. Esse termo adorei as almas, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Esse quadro? Esse quadro aqui é uma pintura mediúnica. Foi uma aluna minha de Reiki, quando ela veio fazer o nível 4 de Reiki tibetano, que é chamado popularmente de mestrado de Reiki. Ela veio receber aqui com a gente. Ela deu esse quadro, que é uma pintura mediúnica, feita por uma médium, por uma entidade chamada Dilma, pintada em 2005. Eu não conheço a médium, não sei em que centro foi. Ela chegou e me doou a pintura mediúnica que eu queria te doar. Eu dou com moldura e tudo. Ok. Doou para ficar no Grupo Luz Divina e nós aceitamos com muito carinho. Esse quadro já está com a gente há muitos anos. Se vocês perceberem aqui, tem uns tons dourados. Olha aí, os detalhes. A pessoa, ela adorou, ou seja, ela tornou dourado os ramos desta roseira. Ela adorou, ou seja, ela tornou dourado. Ela valorizou os detalhes. Ela qualificou, ela enalteceu com uma cor que representa valor, que é a cor de ouro, o dourado. Então esse termo, adorei as almas, quer dizer, eu valorizei as almas. Entendeu? Eu saudei as almas com o que eu tenho de melhor, com o meu carinho, com o meu sentimento, com alguns presentes, enfim, cada um que a pessoa tem ali naquele momento. Eu adorei as almas, eu valorizei, eu enalteci, eu reconheço a qualidade e o quilate espiritual desses seres tão sagrados.
É nesse sentido. Então, não fique falando, as pessoas não sabem o que estão dizendo. Pode ser que elas não tenham esse conhecimento filológico e linguístico, hermenêutico, talvez até, de algumas palavras que elas falam. Mas não sai dizendo, não sabe o que está falando. Porque a pessoa, ela fala, quando ela diz adorei as almas, ela diz com tanto amor, ela diz com tanto carinho, que por mais que ela não conheça a história da palavra adorei que vem de tornar dourado, mas ela não tem esse conhecimento, ela fala com tanto amor, com tanto respeito, com tanto entusiasmo, que independente dela ter essa noção racional da palavra, o que importa é o coração, o sentimento que ela está misturando junto com aquela palavra e jogando na atmosfera. Isso é sagrado, isso é divino, isso é bênção. E se você vai num lugar e você está cansado ou cansada de ver os pretos velhos todos com o dorso curvado, segurando vela, falando eixo, que realmente às vezes dá um trabalhão para entender, se não tiver alguém do lado para traduzir, você fica boiando mesmo. Mas se você está cansado de tudo isso, não vá. Ou dá um tempo, até quem sabe, quando você estiver realmente precisando de verdade, e você for passar com uma entidade, independente dela estar falando eixo ou com gordo, doce, curvado, todos iguais ali, se você realmente estiver precisando muito de ajuda, sabe aquelas fases que a pessoa passa na vida que fala, meu Deus, só tem eu e Deus para lidar com isso, eu não posso contar com mais ninguém. E como último recurso você procura a palavra de um preto velho. Por mais que ele esteja com o dorso curvado, segurando uma vela, um terço, falando tudo errado, eixo com eixo, e igual todos os outros pretos velhos ali, pode ter certeza que independente de ser um mimetismo, um transe de incorporação mesmo, ou uma excorporação como animismo, ou o que for, se você sair dali melhor do que chegou, valeu. Valeu. É tudo que eu tenho para dizer. Valeu. E pode ter certeza que talvez você não esteja precisando muito. Por isso que você vê tantos defeitos nos lugares que vai. E nos médios que você vê, nas entidades que você consulta. Talvez você não esteja precisando muito. Por isso sua mente está assim tão criativa. Para ficar vendo pontos negativos em todo mundo. Em todo lugar que vai. Também não estou te criticando nem te julgando. Se você gosta de ser assim, continue, segue em frente. Mas quem realmente está precisando, está com a corda no pescoço, não sabe a que santo se apegar mais, não tem mais lágrima para chorar. E procura um preto velho, esteja ele como for, com a coluna ereta, curvado, falando certo, falando errado, ou fumando ou não fumando, com vela acesa, com vela apagada, com terço ou sem terço, com japamala, com cajado sem cajado, ou seja, a entidade que for. A pessoa que realmente estaca a corda no pescoço e sai dali se sentindo melhor, sai dali com um brilho de esperança nos olhos, ela sabe o valor dessa entidade. Seja anímica, seja uma entidade que veio de uma colônia espiritual e está ali com aquele médium, seja mimetismo, seja o que for. Ali é que a pessoa encontrou alento. Eu acho que uma casa, antes de fazer show, sabe o que as casas as casas atraem muito ataque? Até de pessoas de dentro da religião, porque algumas fazem muito espetáculo, gente. É muito espetáculo. O sacerdote só tá feliz se a casa dele estiver bombando de gente. Todo mundo vestidinho ali, com aquelas roupinhas que tem que ser igual, aquelas continhas todas assim, aqueles turbantezinhos, aquele jeitinho. Isso aí, e aqueles espetáculos, aquela comidaiada, aquele espetáculo, isso desperta a ira em algumas pessoas. Se algumas casas, também não estou criticando as casas que fazem isso, só estou dizendo assim que isso atrai opositores e gente para ficar atacando. E uma hora eles vão achar um defeito e vão falar ali, ó, quer ser tanta coisa, quer fazer tanta festa, tem tanto filho, todo mundo ali tão... Aí, ó o que apronta aí, ó. Uma hora vão pegar alguma coisa que nem é grave, mas vão malhar e
E aí, se você não tiver bem vigilante, firme na oração, você vai querer dar a resposta para essa pessoa. Ao dar a resposta, você já falou, já fez o que ela queria. Desceu no nível dela. Tá? Eu ia gravar esse vídeo e não ia entrar hoje no livro do Franz Alt, As 100 Mensagens Mais Importantes de Jesus. Mas eu estava folheando o livro e vi que o capítulo próximo, não por acaso, era o capítulo 22, que diz Deus é Espírito. E este livro aqui, como todos os que eu falo aqui no canal, nunca ganhei nem um centavo para divulgar nenhum. Nem de autor, nem de nada, nem de ninguém, nem de empresa, não. O que eu faço é compartilhar com vocês um pouco de um material que é muito bom, e todos os livros que eu trago aqui são livros que, se você observar, vale cada centavo que você investir. Eu não sou garoto propaganda de ninguém. Eu vou encerrar esse vídeo aqui lendo pedaços do capítulo 22 desse livro, As 100 Mensagens Mais Importantes de Jesus. Por quê? Porque vai de encontro a uma coisa que eu já ia falar no final desse vídeo. Deus é um ser espiritual. Nós também. E os que quiseram adorá-lo, entendeu? Adorá-lo vem de tornar dourado. Aqueles que quiserem valorizá-lo, contemplá-lo, reconhecer o seu valor, tem de fazê-lo espiritualmente. Um ser espiritual inspira onde é possível. E o que ouves é apenas uma voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde te leva. João capítulo 4, versículo 24. Depois João de novo, capítulo 3, versículo 8. Bom, Deus é um ser espiritual, você também. Jesus Cristo falava: vós sois deuses, se tiveres fé em mim, podereis fazer todas as coisas que realizo e outras ainda maiores. Porque ele estava dizendo: somos todos um só, em espírito. Se somos todos um só em espírito, o que aquela entidade está fazendo ali incorporada é conectar você ao seu Deus interior. Quando o preto velho está ali aplicando o passe dele, a impulsoterapia dele, que é muito parecida com a impulsoterapia da apometria, e geralmente os pretos velhos estão praticando apometria, quase todos, quando fazem isso, e outros gestos. O valor de tudo isso está na consciência da conexão. O preto velho, ou a entidade que ela estiver fazendo aquilo, ela está conectando você ao seu templo interior. Por isso que você sai se sentindo leve, sai se sentindo bem. Porque esse jugo que você traz dentro de você, essa conexão que você traz dentro de você com Deus é leve. Se você nunca sentiu leveza ao se aproximar de Deus, de Jesus, dos benfeitores, porque a conexão não foi concluída ainda. Você ainda não se achou. Aqui na página 89, que é onde tem esse capítulo Deus é Espírito, capítulo 22, diz assim, o comentário do Franz Alt, o autor do livro: o que Jesus disse sobre Deus e Espírito é análogo, é comparável à constatação do físico e prêmio Nobel Max Planck. Olha o que ele disse: como físico, portanto, como homem que durante toda a sua vida serviu à ciência objetiva, a pesquisa da matéria, após as pesquisas sobre o átomo, diz o seguinte: não existe matéria em si. Toda matéria surge e consiste apenas em uma força que faz as partículas atômicas oscilarem e as mantém unidas até no mais ínfimo sistema solar do átomo. Este espírito é a base primordial de toda a matéria. Entenderam?
Tudo é energia. Tudo é energia. E o pensamento que você traz é energia, o sentimento que você traz é energia, as palavras são energia. E dependendo de como você coloca, expõe, direciona esses sentimentos, as palavras, as atitudes, os gestos, isso vai interferir, direto ou indiretamente. Porque você vai estabelecer conexões com coisas e seres que vibram naquela mesma sintonia daquela palavra. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui diz assim, ó, Hans Peter, na página 90, primeiro parágrafo. Hans Peter Durr, professor especialista em física quântica, morto, falecido em 2014, escreveu o livro Não Existe Matéria. Es gibt keine Materie. Segundo ele, a matéria simplesmente seria o espírito coagulado, enrijecido. Seguindo aqui, ó, esta mesa, ele está se referindo a uma mesa que está na frente dele. Esse computador, meu corpo, toda a matéria, tudo é feito de vazio. Os minúsculos átomos atômicos, bem como os elétrons, os prótons, os nêutrons, os quarks, ainda menores, estão separados por espaços intermediários milhares de vezes maiores, que se reconstruem, que se reconstroem e se tornam a desaparecer continuamente. Se os físicos pesquisarem mais a fundo os núcleos atômicos, descobrirão apenas o vazio. A fonte de toda a matéria é força espiritual. As forças espirituais podem nos dar asas e conduzir as consequências e resultados surpreendentes. E na página 91, para encerrar, o último parágrafo diz: Deus é espírito. Espírito de uma energia inimaginável. Tudo que existe é uma emanação, uma vibração de Deus. E Deus, como já demonstrado, é energia em diferentes formas e consistências. Se tudo é energia, e você vai buscar uma casa, já pensando em criticar e sair dali falando mal das entidades e duvidando da veracidade da incorporação daquele médico que você passou, o que você foi fazer ali? Você foi em busca de que tipo de milagre? Porque casa nenhuma é obrigada a produzir milagre, entidade nenhuma é obrigada a produzir milagre. Porque os verdadeiros e grandes milagres vêm de Deus, por mais que uma entidade, um caboclo, um preto velho, um herê, faça um milagre na sua vida, aquele milagre, na verdade, quem operou foi Deus, através da boa vontade daquele ser, que cocriou até lhe presentear com suas cocriações. Entenderam? Então, é muito importante você estar alinhado com a divindade e procurar no fundo do coração o verdadeiro caminho. Porque enquanto você estiver só debruçado e preocupado em criticar, olha, eu vou dizer, você não está no caminho certo. Seja quem for seu sacerdote, seja qual for a casa que você esteja frequentando ou o trabalho mediúnico que você realiza ali. Você só realmente estará no caminho certo quando você entender que cada um tem o direito de seguir seu caminho com liberdade. Mas a gente continua esse assunto numa outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita luz, saúde, luz, paz, amor, proteção e sabedoria. Que jamais lhes falte o axé dos orixás. Eu sou Hernando de Oxó Soroquê. Lhes desejo muita paz e muita luz. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Comente os nossos vídeos, dê like, divulgue, ajude eles a chegarem um pouco mais onde precisa chegar. Obrigado.